João capítulo 6, versículo 66. Se podemos ler, digam amém. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E aí, vamos ver o que Pedro tem para dizer, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem? Senhor, para quem? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Podeis tomar assento e muito obrigado pela reverência com a palavra de Deus. Eu tenho sido surpreendido por vocês todas as vezes que eu venho em Aracruz. Desta feita em especial, a minha alegria se avoluma, primeiro, porque não é tão comum que eu fique emocionado, mas Aracruz parece que se tornou um berço da graça de Deus para o meu consolo. E aí quando eu cheguei no hotel, tinha lá um presente, etc e tal, enfim, eu li lá o que foi expresso com carinho e as lágrimas rolaram nos meus olhos, e o que eu disse para Jesus, só eu e ele lá dentro do quarto de hotel, eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu disse: Jesus, eu não mereço, e agora eu vou dizer para vocês, não mereço a sua graça operante em cima do meu inemérito, e não mereço o carinho ofertado por vocês, dispensado à minha pessoa. Que o Senhor Deus abençoe a igreja de Aracruz, por todo o carinho e desvelo que sempre tem tido para comigo, meu ministério e minha família. A segunda razão por cuja qual eu estou surpreendido, não só pelo máximo afeto e carinho dos irmãos, que dessa vez realmente passaram de todas as minhas expectativas, estou surpreendido com o calor espiritual deste evento em especial. Eu conversava isso com o Alex hoje, faz tanto tempo que eu fiz até confusão com ele. Eu disse: eu preguei nos 75 anos lá no ginásio, não foi, Alex? Aí ele disse: não, pastor, aquilo lá foi antes dos 75 anos, aquilo foi um outro evento, não era nem... Eu digo: então tá bom, se você falou é verdade. E aí fui lembrando com ele. Mas enfim, de todas as vezes que eu vim a Aracruz, e não estou dizendo isso aqui com nenhum teor sensacionalista, longe disso, porque quem me conhece sabe que eu não brinco com a fé de ninguém, mas eu senti assim, sabe, como que se batalhas espirituais estivessem sendo vencidas mesmo. A guerra nós não vencemos, mas muitas pelejas nós tomamos posse de vitória delas aqui, essa noite. E ficou difícil até de ficar de pé, eu tive que ajoelhar para orar de novo, porque eu achei que eu não estava crente o suficiente para encarar a responsabilidade de pregar, depois de tanta glória de Deus que eu recebi aqui durante a ministração dos louvores. Deus abençoe o conjunto que cantou, Deus abençoe especialmente o irmão Mateus, essa figura simpática, esse moço tão humilde que tem um futuro ministerial promissor. Vamos lá, gente, vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Se sim, digam amém. Nós pastores e pregadores temos sempre o alto desafio de encontrar sensibilidade, para que por meio da sensibilidade tenhamos a correta direção, em que caminho devemos trilhar, ou quais são ou deverão ser os nossos próximos passos
para que a vontade de Deus se cumpra no seio da igreja. Essa noite foi uma noite atípica, passei toda ela acordado, 2 voos tiveram problemas, eu estava no interior do estado do Maranhão, e eu fui chegar por agora à tarde. Não consegui descansar sequer um minuto, mas assim como o cansaço é imperativo, uma verdade que está explícita até mesmo no meu olhar, assim está também a convicção da minha alma de que Deus tem algo extraordinário, não para todos, mas para alguns que estão convictos da mesma certeza, de que Deus não te trouxe aqui por um acaso, não foi de balde e nem à toa. O texto que ora nós lemos é o fim o que nós podemos denominar teologicamente como o capítulo milagroso. O Evangelho de João tem consigo algumas peculiaridades, entre as quais eu poderia destacar muitas delas, mas por razão do horário e por reconhecer que eu não posso ser prolixo, eu vou destacar aqui pelo menos umas 3. A primeira razão por cuja qual o Evangelho de João tem uma peculiaridade muito distinta dos evangelhos sinóticos, é porque João não escreve o que vê ou o que ouve, assim como fez Marcos, Mateus e Lucas. João escreve o que sente. E há uma diferença gritante entre relatar o que presenciei ou ouvi, daquilo que senti interiormente no meu coração. Marcos, que é o primeiro evangelista que se data cronologicamente ao registro da biografia de Cristo no Novo Testamento, ele, quando escreve baseado na perspectiva de Pedro, que o auxiliava na compilação. Então ele fala quase que tudo daquilo que vê ou que Pedro presencialmente assistiu. Já Mateus, que não estava presente em todos os fatos ocorrentes ao ministério de Jesus, pois ele só se converte no capítulo 9, ele não fala de tudo que viu, assim como Marcos, pois se ele chega no capítulo 9, obviamente, do 9 para trás, ele não é uma testemunha ocular dos fatos. Então ele precisa ouvir de alguém o que até o capítulo 9 aconteceu, para que ele consiga introduzir melhor o seu evangelho. Sendo assim, Mateus escreve um pouco do que assistiu, todavia escreve também um pouco do que Marcos ouviu. Portanto, o evangelho de Mateus também se baseia na perspectiva de Marcos. Igualitariamente, o de Lucas depende da perspectiva de Marcos, porque Lucas não é contemporâneo a Jesus. Ele não estava presente quando Jesus exerceu o seu ministério. Deste modo, como médico e historiador, ele vai buscar em fontes seguras quem pode lhe auxiliar nas informações pertinentes à necessidade que ele tem para registrar o evangelho. E é aí que ele busca em Marcos essa possibilidade de acrescentar os seus argumentos. Então nós temos 3 primeiros evangelhos que são considerados sinóticos, e isso é porque os 3 se baseiam pela mesma perspectiva, e sinóticos quer dizer olhando para a mesma direção. João, diferente dos 3 evangelhos sinóticos, não escreve nada do que viu como Marcos, ou tão somente, melhor dizendo, o que viu como Marcos, e também não escreve o que ouviu como Lucas e Mateus. Ele escreve o que sentiu. E por que ele escreve o que sentiu, pastor? Porque enquanto Mateus se detém a esclarecer introdutoriamente a historicidade genealógica de Jesus, apresentando sua descendência nominalmente por 3 grupos de 14 gerações, Marcos faz questão de sintetizar, pois ele escreve aos romanos e ele deve ser breve, mesmo porque os romanos tinham brevidade de vida ou eram imediatistas no serviço da leitura. Já o irmão Lucas, que escreve aos gregos, ele escreve também baseando-se na genealogia, mas convergindo a direção não para José e sim para Maria, fazendo com que Jesus seja descoberto
desde sua primeira geração. João não. João, ele dá um passo adiante dos três evangelistas. Ele volta à eternidade. Eu julgo pensar que João não à toa escreveu o capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse, pois quando ele escreve o capítulo 13, versículo 7 e 8 de Apocalipse, ele volta antes de Gênesis 1, onde Deus havia dito: haja luz. Deus diz: haja luz em Gênesis 1. Mas antes de Deus haver dito haja luz em Gênesis 1, segundo João, Deus já havia dito haja cruz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. É por essa razão que ele não começa na genealogia, nem na pauta óbvia do momento, como aos Romanos fez o irmão Marcos. Ele vai lá no céu e busca a origem, de onde é oriundo Jesus. Já que o tema de vocês é conhecendo a Cristo, João vai lá na origem dele e diz: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele consegue conectar a primeira profecia de Gênesis 3,15, a semente da mulher, que cientificamente não se explica tão clara e evidentemente, pois, tecnicamente falando, quem deve ter semente é o homem, não a mulher, mas ele faz essa conexão. Paulo, concordando com a perspectiva de João capítulo 1, ao escrever em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai mostrar a teoria do kenosis, o autoesvaziamento do Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de seu poderio, de sua glória, de todo o seu domínio, força e poder, e vem como a semente da mulher no ventre de Maria. O ímpeto de Maria não rompe de fora para dentro, como diz a ciência, pois ela é virgem e Jesus nasce sem que ela tenha conhecido um homem, conforme o próprio texto bíblico diz em João capítulo 1, em Mateus capítulo 1. Agora pense vocês, o Cristo que está na eternidade, e que eu proponho a vocês essa noite que o conheçamos, ele vem na perspectiva de João, oriundo do céu, como o Verbo que se fez carne, é o Deus que taberculou entre os homens, é a divindade que se permitiu ser percebida pela humanidade, é o Criador descendo ao nível da criatura, e aí ele inicia o seu ministério. Não pouca gente vai atrás dele, e eu já chego com vocês no capítulo 6, as pessoas vão tomando ciência de quem é ele. Ainda no capítulo de número 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz que ele faz questão de convocar a 12 homens para essa tão brilhante e árdua tarefa, que é a tarefa de pregar o Evangelho. Os nomina primordiariamente como seus discípulos, secundariamente como seus apóstolos. O primeiro a agregar o grupo, segundo o que diz João capítulo 1, versículo 40, é o irmão João, o próprio que escreve esse texto, auxiliado pelo irmão André. André tem um irmão chamado Pedro. Enquanto João, que estava junto de André, vem da beira do Jordão após conhecerem Cristo, se encontram com Jesus e se separam para buscarem seus respectivos irmãos, Jesus os aguarda. Jesus está esperando qual vai ser a ação dos seus dois primeiros apóstolos. João busca seu irmão Tiago. Tiago e João são filhos de Maria Salomé, ambos filhos de Zebedeu e conhecidos como filhos do trovão. A Bíblia diz que de igual modo o irmão
André, que tem como irmão Pedro, vai até a Pedro e diz: Simão, encontrei o Cristo, o Messias, venha ver. E ele quer também apresentar Pedro para Jesus, quer que Pedro conheça a Jesus, assim como João quis que Tiago conhecesse Jesus. Esta é a primeira ação dos apóstolos, apresentar mais alguém para Jesus. Eu fico maravilhado com o tema de vocês, pois esta é a verdade do Evangelho, quase uma verdade máxima. Qual, pastor? De que o Evangelho gira em torno de conexões e não é network. São apresentações onde, quando não dá para a gente levar alguém até Jesus, a gente leva Jesus até alguém. Estes são os 4 primeiros apóstolos, mas o quinto já me chama a atenção. Por quê, pastor? Porque o quinto, que é conduzido também por André, é chamado de Filipe. O irmão Filipe, ao receber Jesus, entende: opa, pera lá, se André trouxe Jesus até a mim, diferente do que fez, trazendo Pedro até a ele, significa dizer que vai ser assim: ora Jesus vem até a mim, ora eu levo Jesus até alguém. E foi isso que o irmão Filipe também o fez. André trouxe Pedro até Jesus e levou Jesus e Pedro até Filipe. Filipe recebe Jesus e diz: eu queria te apresentar alguém. Pega Jesus e leva até Natanael. Não sou eu que está dizendo, é só você abrir a Bíblia e ler o capítulo 1 do Evangelho de João, porque eu estou pregando o que está no capítulo 1, a gente vai chegar no 6, vai vendo. Aí, quando ele apresenta Jesus para Natanael, Natanael meio que fica indiferente e diz: não quero conhecer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus vai lá nas entranhas dos seus dilemas existenciais e diz: eu te vi debaixo da figueira. E aí ele se quebra e diz: prazer em te conhecer. Eu sei que vocês estão entendendo a pegada da minha mensagem. Eu estou falando de apresentação, pessoas que estão conhecendo Jesus. O irmão Natanael, que é o sexto, ele também vai propulsionar a força do Evangelho em ascensão, pois a Bíblia diz que Jesus o elogia dizendo: nele não há dolo, isto é autêntico, é verdadeiro, vai falar de mim para quem ele achar que deve. Vai chegar gente grande, ele vai dizer: conheço Jesus. Vai chegar gente pequeno, ele vai dizer: eu quero te levar até Jesus, porque eu já vi que ele é verdadeiro. Não deu outra. Lá vem o sétimo apóstolo, o sétimo, o oitavo, o nono. São 3 homens que possuem nomes que se repetem no contexto apostólico. Quer ver só? O sétimo apóstolo, que também é Tiago, nada tem a ver com aquele Tiago que é o irmão de João, filhos de Maria Salomé e Zebedeu. Este sétimo é o Tiago, filho de Alfeu, que biblicamente é conhecido como Tiago o menor. Não se sabe se por estatura, por capacidade, por intelectualidade, por atividade, por desenvoltura, por dinamismo, mas é menor. Quero crer que pela estatura, porque tem gente grande, tem gente pequena, tem gente gorda, tem gente magra, tem gente bonita, tem gente feia, tem gente branca, tem gente preta. Mas Tiago o menor. E aí Tiago, que é um nome que se repete no colégio apostólico, não se limita a ser um único nome que tem xará. Depois vem o oitavo. Quem é o oitavo, pastor? Simão o Zelotes, pertencente a um grupo opositor ao governo de Roma. E este tem o mesmo nome de que Pedro, pois o seu nome inicial é Simão Barjonas. E o último apóstolo que tem um nome que se repete é Judas. Tem o Judas Iscariotes, que é a identificação nominal do sujeito de onde veio, pois Is significa de, Quiriote é a região onde ele residia. Ele é o único apóstolo que estava além das regiões adjacentes a Galileia, portanto considerava-se um autêntico judeu. E também tem os 2 últimos, pois eu falei 12 nomes, mas repetindo alguns. Estes são os 10 primeiros apóstolos. Resta-me lhes dizer ainda
que entre estes, Jesus também se apresentou a um homem que precisava ver para crer. E eu sei que vocês sabem que o nome dele é Tomé. Mas até para quem precisa ver para crer, Jesus diz: eu quero te conhecer, venha me conhecer. E o último é Mateus, que segundo a Bíblia era cobrador de impostos, publicano, e só entra no colégio apostólico em Mateus capítulo 9. E sabe como que ele entra no colégio apostólico? Jesus ia passando, acenou e diz: prazer em te conhecer. Se quiser vir, vem. E a Bíblia diz que ele deixa tudo e vai atrás de Jesus. Não demorou muito, pastor Gilmar, para que estes 12 homens se compusessem em um quantitativo de 70. Pois Lucas capítulo de número 10 diz que Jesus enviou 70 de 2 a 2. Sim ou não, meus irmãos? Vai acompanhando meu raciocínio. Quantos aqui querem conhecer Jesus de verdade? Vai. Os primeiros são 12, os conseguintes são 70. Só que esse quantitativo não para nos 70 que foram enviados de 2 a 2, conforme Lucas capítulo de número 10. É preciso identificar também que em Atos dos Apóstolos capítulo 1 tinha quase 120 que aguardavam a promessa, sim ou não? Olha a quantidade de gente que está se aproximando de Jesus para conhecer. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, conforme o que Paulo ilustra categoricamente, que quem recebe o batismo é só 120, mas quem recebe a promessa era quase 500. Vocês estão aí mesmo ou não? E aí a gente vai para o quantitativo máximo de uma massa humana que se reúne ao entorno de Jesus, que é justamente em João capítulo 6. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com essa breve guisa introdutória, que a princípio pode ter te feito pensar que eu nem sabia para onde estava indo, eu quero te chamar a atenção para o momento em que tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças reunidas, e todas estas pessoas que ali estão, assim como nós aqui essa noite nos encontramos, alegavam, acreditavam, pensavam conhecer a Jesus, sendo que na verdade provaram por A mais B que não o conheciam de fato, assim que Jesus os colocou à prova. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqui, jogando para baixo, até porque eu sei que vocês sabem que nessa época não tinha televisão, então vamos colocar menino de 2 em 2 até da ímpar, viu? Vamos colocar menino de 2 em 2 até da ímpar. Mas como a gente não sabe quanto de gente tinha ali, vamos jogar na mínima, né? Na mínima, tinha cerca de 15.000 pessoas, é o que a maioria dos teólogos defendem como esta massa humana. 15.000 pessoas. E este capítulo milagroso do Evangelho de João começa com o milagre da multiplicação. Jesus quebra a ordem lógica da matemática. Ele termina um discurso duradouro. Ele olha para Filipe, que é o contador do grupo, e diz: faça a contabilidade, calcule por favor as possibilidades, analise a logística, consulte a tesouraria, calcule os gastos e vê o que a gente faz para dar de comer para esse povo. Aí eu imagino o irmão Felipe cheio de técnica intelectual, batendo no computador, calculadora, e toma-lhe relatório, e busca daqui, busca dali, calcula a distância, diz: não dá, o sol já está chegando, está se pondo, não vai dar tempo. Aí ele imagina, mas, aí ele vai na sala do lado: Judas, tem dinheiro suficiente? Judas: não, só tem 200 denários. Mas quem disse? Não dá para nada. A gente não sabe se estava faltando dinheiro porque realmente não tinha, ou se porque Judas já estava desviando, porque a Bíblia diz que ele pegava da bolsa, e eu não quero entrar no meio da questão, mas é um problema sério. E aí a contabilidade não resolve, a tesouraria não resolve, não é isso que está acontecendo, sim ou não? Aí Filipe resolve dar o relatório final, volta para Jesus e diz: está aqui o relatório. Não tem dinheiro para comprar pão para tanta gente. Segundo, não tem tempo suficiente para se deslocar geograficamente, ir e voltar. Terceiro, isso aqui eu estou deduzindo, não tem como achar uma padaria que tem tanto pão quente em cima da hora desse jeito. Então não tem jeito.
Jesus olha para Filipe e diz: resolve para mim essa situação. Filipe busca a solução, não encontra, volta e dá um relatório, diz: não dou conta não. Enquanto Filipe, a quem Jesus delegou a ordem de resolver o problema, está buscando solução, mas só está aumentando a dificuldade, diz a Bíblia que André, que já começou o seu ministério apresentando gente para Jesus, vocês estão aí mesmo ou não? Ao invés de ele ficar batendo na calculadora para ver se dá ou não dá, ele começa a andar no meio do povo e perguntar: você tem alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Ô menino, você tem alguma coisa? Minha filha, alguma coisinha? Ô meu senhor, tem alguma coisa? Ô rapaz, você tem alguma coisa? Eu tenho. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Jesus, Filipe está quebrando a cabeça para ver se dá e se não dá. O Senhor não mandou fazer nada. Mas como eu não sou aquele que gosta de ficar aumentando o problema, eu gosto mesmo de promover solução. Eu trouxe aqui uma pequena solução. É pequena, mas já é alguma coisa para fazer alguma coisa. Aí ele olha para Jesus e diz: mas como eu sou insignificante, eu queria te lembrar que a solução que eu estou promovendo é pequena demais, perto da necessidade que o Senhor tem. Mas como eu não tenho condições melhores para fazer melhor, eu estou fazendo o melhor que posso nas condições que tenho, até que me venham condições melhores, para que eu possa fazer melhor ainda. Aí Jesus pega, olha para mim aqui, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos. Quem me ouve diz amém. Dá graça. Fala com os discípulos, põe todo mundo para sentar, porque eu gosto de organização. Eu não sou desordeiro. Agrupa 50 e 50, põe todo mundo sentadinho, depois que todo mundo estiver sentado, passa e distribui. Como é que é? É isso mesmo. Você vai passar e vai distribuir. Senhor, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. O próprio André acabou de falar, o que é isso para tantos? Não tem problema. Vai passando e vai dizendo: tome pão, tome peixe. 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 Os espirituais estão entendendo. Tome pão, tome peixe. Tome pão, tome peixe. Por que que é um capítulo milagroso, pastor? Porque a matemática não explica. Se não me digam vocês, quem é bom de matemática, vem comigo aqui. 5 mais 2. Ó, o povo é bom, tá vendo, pastor? 5 mais 2 igual a... Eu não vou nem falar 15 mil, porque 15 mil é suposição que eu penso interpretando o texto. Eu vou falar só o que está no texto, que é 5 mil. Agora eu quero ver. 5 mais 2 igual a... 7 dividido por 5 mil. Esse não era bom de matemática agora, Mateus? Fala baixinho para o irmão do lado o resultado. Eu vou falar porque eu sou bom de matemática. Não, é porque eu li, está na Bíblia. Diga para ele assim: 5 mais 2. Diga, 5 mais 2. 7. Dividido por 5 mil. Igual a 12 cestos cheios. Pastor, eu não gostei dessa. Você não gostou? Vai comendo de 2 em 2 até dar ímpar, porque é saúde para a tua alma. Escuta o que eu vou dizer para você agora. Você lembra como é que começou esse culto? Lembra como é que começou? Jesus olhou para uma multidão faminta e disse: não tem nada para dar para eles aí não, Filipe? Aí Filipe disse: não tem. O culto começou faltando. O culto começou faltando, pastor. O culto começou faltando, pastores. O culto começou faltando. O culto começou faltando, obreiros. O culto começou faltando, mas por causa de alguém que resolveu apresentar outro alguém para Jesus. Pai, graças te dou. E aí lá vai o povo: tome pão, tome peixe. 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 E a Bíblia diz que depois que todos comeram, sobrou 12 cestos cheios. Vai contratar um dono de buffet que faz comida para crente, pra você entender o que é que eu estou falando.
Eu conheci um dono de buffet em Lucas do Rio Verde, lá no estado de Mato Grosso. E aí ele foi me buscar no aeroporto. Eu perguntei para ele: rapaz, me diga uma coisa, eu sempre tive dúvida, agora eu quero saber de você, porque você não vai mentir, não vai inventar. Eles falam que cálculo para festa de evangélico é diferente do que para festa secular. É verdade? Aí ele diz: é verdade, pastor. Quando a gente faz uma festa, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: a festa é para evangélico ou é uma festa de cunho secular? Porque se a festa for secular, pastor, tem muita bebida e pouca comida. Agora, se a festa for de crente, pastor, tem muita comida e muita bebida. O diferente é que a bebida não tem álcool. É no mínimo 3 vezes mais. Agora imagine 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os discípulos passando: tome pão, tome peixe, 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 tome pão, tome peixe. Você está aqui mesmo, você pode dar um glória a Deus pelo Jesus que multiplica. Mexe com esse crente do teu lado, por favor, e diga para ele assim: pode até ter começado faltando, mas se Jesus entrar no negócio, vai terminar sobrando. Ainda, eu acompanho meu raciocínio. Quando, pastor Gilmar, aquela multidão ficou saciada, eles pensaram, quem sabe, encontramos o quê? A fonte de estabilidade. Porque até hoje, para comer, a gente tinha que trabalhar. Agora não precisa mais trabalhar, é só seguir ele. A gente vai seguindo e ele vai: tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe. Aí Jesus foi para o outro lado, não sou eu que estou dizendo, estou adiantando o texto. Enquanto ele vai para o outro lado, a multidão alvoroçada vai se encontrar com ele do lado de lá. E quando se encontra com ele do lado de lá, ele já tinha operado um outro milagre que também confunde agora não a matemática, mas a física, que é o milagre de Pedro andar sobre as águas. Porque aqui nós estamos falando de massa e movimento em cima da superfície. A física não explica isso, mas Jesus explica. Se fosse só Pedro, ele afundava, como aconteceu quando ele pensou que podia. Porque quando a gente pensa que a última bolacha do pacote, geralmente a gente descobre que é a que está mais quebrada no fundo do saco. Ele pisa na água e diz: sou o cara. O vento assopra, ele diz: não estou com nada. Jesus pega na mão dele e diz: eu sou aquele que tem o poder de fazer homens andarem sobre as águas. Jesus chega do outro lado com esse currículo de 2 extraordinários milagres. Além do mais, já tinha acontecido o milagre de Caná. Ele já tinha mudado a vida de Nicodemos. No capítulo 2, a transformação. No capítulo 3, a manifestação do reino de Deus na vida de Nicodemos. No capítulo 4, ele tem água, que é uma água que não cessa de jorrar para a mulher que está em Samaria. No capítulo 5, ele muda a história de um homem que aguardava no tanque esperando por um milagre. Gente, Jesus foi operando, ele chega no capítulo 6, já opera mais 2 milagres. Quando ele chega lá do outro lado, aquele povo vendo um homem que faz milagre, transforma água em vinho, levanta gente que está doente e tal, e diz: agora acertamos, estabilidade. Isso aqui é investimento a longo prazo agora. É só ficar perto dele, o que a gente precisa ele dá. Aí Jesus olha para aquela multidão que pensou que ia: tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe. E diz: não tem pão, não tem peixe. Para o encerramento da Almadar 2025, o que Jesus tem a dizer a nós essa noite é o que ele já disse há 2000 anos atrás: eu não darei a vocês o que vocês querem de mim, mas também não deixarei faltar a vocês o que vocês precisam em mim. Eu não dou o pão que vocês querem, mas dou o pão que vocês precisam.
Eu não dou o pão que a carne quer, mas dou o pão que a alma anseia. E disse ele: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus diz que é o pão vivo que desceu do céu, não sou eu que estou falando não, me encara aqui, é rápido. Quando Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, sabe aquela multidão de gente que pensava que conhecia ele? Lembra? Os 12, os 70, os 120, os 500, lembra? Os 5.000, lembra? Diz a Bíblia que um a um não gostaram do discurso e começaram a ir embora, porque só estava seguindo a Jesus pelo que Jesus dava. Ainda não conheciam a Jesus, gostavam do que de Jesus saía, mas não gostava da essência de quem Jesus era. Quando Jesus diz: eu sou o pão, eu sou o pão, não o pão que você quer, mas o pão que a sua alma precisa. Quando Jesus diz isso, a multidão foi embora. Enquanto a multidão está indo embora, acompanhe meu raciocínio que eu já estou finalizando os meus argumentos. Quando a multidão está indo embora, Jesus olha para quem está ficando e pergunta para quem está ficando. Quem está indo embora nem incomodou ele. Ele não colocou lá no Facebook se sentindo triste, emojizinho, não. Está indo embora? A porta da rua é a serventia da casa. Eu não convidei vocês para me conhecerem por fora, eu convidei vocês a me conhecerem por dentro. E vocês que estão ficando, não vão também não? Irmão, diz a Bíblia que a multidão gritava em uma só voz: duro é esse discurso. E ao invés de Jesus mudar a mensagem para adaptar a vaidade do coração dos homens, ele começa a revelar a sua essência. Vocês estão com vontade de me conhecer mesmo? Então hoje eu vou me apresentar para vocês. Eu não vou mudar a mensagem por causa da sua vaidade. É a sua vaidade que precisa mudar por causa da mensagem. Meu corpo está queimando aqui. Aleluia. Eu não vou adaptar o sermão nos moldes da teologia neopentecostal. Eu sei que essa geração de jovem para quem eu tenho pregado gosta muito de me ver fazendo. Recebe aí, gosta muito de me ver dizendo: tem anjo passando aqui. Mas hoje eu vim dizer para você que ele não tem o que você quer, mas não vai te negar o que você precisa. Levante a sua mão mais alto que você puder. O pão vivo que desceu do céu está sendo alimento para a alma de alguém que tem fome de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: quem está com a barriga cheia vai embora. A partir de agora vai ficar na minha presença quem tem fome. Aí sabe o que a Bíblia diz? Eu vou tentar traduzir para vocês, irmão Alcântara Filho. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento também a qualquer autoridade aqui que esteja presente. Eu vou dizer uma coisa para você que é um defensor dos princípios e valores da fé cristã e da família tradicional. Que Deus te ajude nessa empreitada, porque toda multidão de gente, meu filho, tomara que você não viva isso. E a minha oração é que Deus te blinde disso. Mas toda multidão de gente tem 4 grupos de pessoas. Quantos, gente? Quantos mesmo? Primeiro grupo de pessoas, os inocentes. Vocês acham mesmo que a maioria dessas pessoas queriam ter deixado Jesus? A maioria é massa de manobra na mão de quem articula.
Olharam para Jesus e disseram: a gente não vai ficar não. Aí um olha para o outro e diz: e você vai para onde? Aí um está indo para cá e diz: bora comigo, rapaz. O segundo grupo de pessoas, que é um pouquinho diferente dos inocentes, mas não muda muita coisa também não, são os contingentes. Quem são os contingentes, pastor? É aquele grupo de pessoas que para ele tanto faz se a água está descendo ou subindo debaixo da ponte. É aquele tipo de gente que para ele tanto faz se é branco ou preto, se é esquerda ou direita. Não, tanto faz. Você olha para ele e diz assim: para onde está indo a maioria? Para cá, então eu vou para lá mesmo. Só que o mais perigoso não é nem o inocente nem um contingente, porque esses dois primeiros grupos na verdade ficam na rédea da maioria, dos que articulam, né? O mais venenoso são os coniventes. Quem são os coniventes, pastor? São aqueles que olham para a mensagem e dizem: gostei não, viu? Escuta, vamos fazer uma reunião aqui. Dessa reunião vocês fazem uma com outra, mas aí vai. Ó, diz que tem uma padaria aberta ali na esquina, bora? Já que ele não quer dar pão ali, tem outra padaria ali, ó, outra padaria ali. Aí estão indo para outra padaria, estão indo para outra padaria, estão indo para outra padaria, estão indo para outra padaria. Eu quero louvar a Deus que em toda a multidão tem 4 grupos. Se fosse só 3, a gente estava lascado mesmo. Perdão da expressão do mineiro, mas é isso mesmo que a gente fala. A gente estava quebrado, lascado. Mas graças a Deus que tem 4 grupos de pessoas. Eu quero crer que tem gente desse grupo aqui esta noite. Qual, pastor? Você não pode ser inocente para ir pela maioria. Você não pode ser conivente para ir para onde o vento leva. Você também não deve ser conivente, viu? Porque coniventes vão pagar um alto preço, ok? Você deve ser convicto. Porque se a gente não for convicto, a onda woke, né? A onda woke, agora a agenda esquerdista dos Estados Unidos que está dominando o mundo, é a agenda woke. O que tem na agenda woke? 95% dos filmes que saem de Hollywood está com ideologia progressista impregnada nele. O marxismo cultural já dominou as faculdades do Brasil. Isso não preciso nem dizer para vocês. O menino entra lá tendo certeza que é homem, 2 semanas depois ele está com um pouco de dúvida, 6 meses depois ele não sabe se é homem, se é mulher, se é binário, se é não sei o que nário. Aí daí a pouco ele está com vontade de comer ração. Vocês estão achando que eu estou brincando, gente? É porque a gente gosta muito de mensagem que dá arrepiozinho no corpo. Eu vim aqui pregar uma mensagem séria, uma mensagem responsável, uma mensagem contundente, comprometida com o reino de Deus e os seus valores. E os céus estão nos convocando esta noite para sermos convictos. Os coniventes articulam e levam os contingentes e os inocentes. Só que enquanto os inocentes e contingentes estão sendo levados pelos coniventes, na contramão deles lá vem os convictos. E se até Jesus perguntar: uai, vocês não vai também? Como diz o bom mineiro: uai, vai também não? Aí a gente diz: vou nada, eu sei o que quero. Oh, mexe com esse crente do teu lado, por favor, mexe com ele. Diga para ele: recebe convicção. Diga para ele: você não é massa de manobra. Você não anda pelo vento. Você não é conivente. Diga para ele: você não é conivente. Diga para ele: você tem que saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Vão também não? Aí Pedro diz: vou nada. Vou nada. Sabe por que eu não vou? É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo gostando, mas eu não sou todo mundo. Está todo mundo rapando aqui, rupiando aqui, crescendo aqui. As irmãs, está todo mundo tirando daqui para colocar aqui, aprumando aqui, cortando aqui, espichando aqui. Tira tanta pele do corpo que dá para fazer até um rebornzinho assim. Mas aí não é você, minha irmã, você não é todo mundo.
tem um monte de gente apostando em betes, tem gente participando de esquema, de pirâmide, de corrupção, mas você ainda acredita no pão nosso de cada dia. Mexe com esse crente do teu lado e diga para ele: você não é todo mundo. Quero. Quem perguntou, eu quero. Se a gente fosse todo mundo, sabe o que a gente estava fazendo agora? Sabe não? Foi feriado de 4 dias seguido. Isso aqui é uma coisa que é praia para quem quer fazer bagunça. Se a gente fosse todo mundo, sabe como é que a gente estava agora? Agora, nesse momento, das duas uma. Ou deitado no sofá, com uma ressaca terrível, com a cabeça latejando, tomando um café amargoso para ver se passa. Às vezes com a televisão ligada lá, pedindo: Jesus, será que eu aguento trabalhar amanhã? Se a gente fosse todo mundo, a gente pode ser que estaríamos agora num barzinho de esquina aí, tomando cerveja, tomando cachaça, comendo lambari frito, tomando meiota de cachaça lá, não é, ovinho cozido no boteco. Se a gente fosse todo mundo, a gente estava rodado agora numa roda de baralho ou numa mesa de sinuca. Se a gente fosse todo mundo, a gente estava dentro dos prostíbulos de Aracruz, deitando-se com meretrizes. Se a gente fosse todo mundo, a gente estava agora no terreiro, fazendo orações, batendo atabaque, invocando Exus. Se a gente fosse todo mundo, a gente estava na boca fumando maconha, cheirando cocaína. Mas a gente é servo de Deus, e é por isso que a gente está aqui esta noite. Olhe para esse crente do teu lado, por favor, me ajude a pregar. Diga para ele: não vai para outra padaria. Olha o que Pedro vai perguntar. Vai comendo e vai recebendo graça, vai. Jesus pergunta: vocês não vão também? Olha a resposta retórica. Para quem? Para quem? Para quem? Esses 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estão se deslocando geograficamente. Então eles estão saindo de um lugar para o outro, sim ou não? E quando Jesus diz: vocês não vão também, Jesus está dizendo: vocês não vão também? Aí em vez de Pedro olhar para lá e dizer: para onde? Ele olha para os pés e diz: para quem? Para quem? Para quem? A nossa salvação não está em um lugar, a nossa salvação está em uma pessoa. Jesus nunca nos mandou irmos sozinho, Ele sempre nos ofertou companhia no caminho. No Evangelho de João capítulo 14, quando está os discípulos turbados, Jesus entra no capítulo 14, verso 1, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito que vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí quando ele diz isso, ele termina no verso de número 4 dizendo: e vocês bem sabeis o caminho. Aí Tomé no verso 5 diz: Senhor, mas espera lá, que o Senhor vai, que tem, que está pronto. Se não tivesse, o Senhor fazia. Tudo isso eu já sei, mas o Senhor ainda não mostrou a estrada. Qual é a BR? Liga o GPS aqui, vai. Traça a rota aqui. Verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai, é isso que ele diz? E ninguém vai, é isso que ele diz? E ninguém vem. Abraça esse crente do teu lado e diga para ele: Jesus vai com você, rapaz. Eita Deus, a nossa salvação não está num lugar, a nossa salvação está naquele. Para quem? 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 E se a guerra pegar? E se o Oriente Médio inflamar? E se o barril de petróleo semana que vem realmente tiver o dobro do preço, como disseram? E se a Europa estender a guerra pelas fronteiras da Ucrânia e Rússia? E se a América não resistir à força oriental que pode se unir contra ela? E se a pandemia voltar? E se o dólar subir? E se o real cair? E se o mundo ruir? E se os montes se abalarem? Se os mares se avolumarem? Eu não vou sair desesperado procurando lugares para me refugiar, porque eu sei quem tu és. Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Eu estou pouco me lixando. Isso aqui é força de expressão. É claro que eu me preocupo, mas eu me preocupo até certo ponto, porque Jesus, ele não manda só no céu, não. E quando eu digo estou pouco me lixando, é porque eu sei que quando não tiver mais freio para os homens, ele entra em ação. E quando eu digo estou pouco me lixando, eu estou me referindo ao que vai fazer o poder judiciário desse país. Isso aqui vai para quem é careca e para quem tem cabelo. Jesus não manda no céu e os anjos obedecem. Não. Ele manda no céu e os anjos movimentam diante do seu domínio e da autorização da sua voz. Quando ele fala lá em cima, lá no inferno, a Bíblia diz que estremece. Anjo no céu bate continência, demônio no inferno bate joelho, e tem gente no judiciário batendo martelo. Se anjo bate continência e demônio bate joelho, daqui a pouco tem gente que vai bater a banguela. Porque na terra quem não quer ouvir o que Deus está falando, saberá que Ele é Senhor no céu, no inferno, mas também é Senhor na terra. E a gente não precisa correr para lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque a gente está escondido. Pão vivo que desceu do céu, só tu. Eu vou falando e você vai vendo se você tem ou não que dar glória a Deus. Vai dar glória a Deus quem achar que deve agora. Vai dar glória a Deus só quem entender que deve dar glória a Deus. O que é que você quer dizer, pastor? Dinheiro em qualquer banco tem. Providência só tu tens. Segurança o 22zinho tem. O 38zinho tem. A 380, a .40, a 9mm, a arma automática tem. 12, escopeta, arma de repetição, metralhadora, fuzil, tanque de guerra, míssil, bomba atômica, B-12 que carrega bomba que perfura de 60 metros no solo. Tudo isso aí tem por aí. Agora, escudo e broquel. Se a gente for no shopping de Aracruz, a gente compra Armani, a gente compra Hugo Boss, mas a gente não compra vestes limpas. Se você sair aí agora, você consegue comprar muita coisa, só que você não consegue comprar unção, graça.
E o melhor de tudo, ninguém compra galardão. Só tu tens, 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 só tu tens. Oh, me ajude a pregar, Jesus, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Estou terminando, pastor Gilmar, meu querido amigo Josival. Sabe o que me intriga nessa mensagem? É que João deixou registrado que Pedro disse que palavra de vida eterna só tu tens. Palavra, guarde isso, palavra de... O reino de Deus foi implementado por Jesus. Mateus se utilizou de 32 vezes a expressão reino dos céus. Para reiterar, ele se utiliza de mais 4, reino de Deus. Marcos falou 14 vezes reino de Deus. Lucas falou 32 vezes reino de Deus. Agora João só falou 2. Reino de Deus. Aí alguém vai dizer, mas João não era o mais profundo, pastor? Não foi o senhor mesmo que introduziu a mensagem dizendo que ele era o que mais sentia? Que ele foi lá no céu? Ele foi na origem do Cristo? Sim. Por que ele só falou 2 vezes reino de Deus? Porque ele trocou a palavra reino de Deus por vida eterna. E quem conhece Jesus de verdade não está em busca de felicidade nesta terra. Quem conhece Jesus de verdade está dizendo: só tu tens o que eu preciso para o meu futuro. Agora é momentâneo, agora passa, mas a eternidade eu quero passar contigo. E aí, pastor? E aí que a mensagem termina assim, parece triste, né? Começou com Jesus, avolumou com 12, passou para 70, subiu para 120, chegou em 500, alcançou 5.000. No ápice do ministério, quando Jesus se revela e diz: vocês querem me conhecer? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer deste pão não terá a vida eterna. Foram embora os 5.000, chegamos em 500 de 1 Coríntios 15, desceu para 120 em Atos 2, voltou para 70 em Lucas 10. Vamos lá nos 12 de João 1. Quantos aqui querem conhecer Jesus de verdade essa noite? Você está preparado mesmo? Eu vou perguntar de novo: você está preparado mesmo para conhecer Jesus de verdade? Conhecer Jesus de verdade pode fazer com que a sua vida não seja tão agradável como você gostaria que fosse, e que as coisas não aconteçam dentro da sua programação. Só que tem uma coisa que eu quero contar para vocês agora. Quem decidiu conhecer Jesus não é desamparado por Ele nunca mais. Pastor, que é isso? Não, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Eu encerro aqui, eu prometo. Olha o que a Bíblia diz. Que Pedro disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus olha para ele e diz: não vos chamei a 12? Aí ele diz: sim. E Jesus diz: porém tem um no meio de vocês que é um diabo.
Gente, pelo amor de Deus, o diabo não foi embora com os 5.000 que foram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O diabo ficou aqui no meio dos que decidiram permanecer. Vocês ouviram mesmo o que eu acabei de falar? Jesus diz: o diabo ainda está aqui. O diabo não foi embora com quem foi. O diabo está aqui. Tem um de vocês que é um diabo. Deixa eu perguntar um trem para vocês, bem no mineirês. Por que o diabo não está interessado em ir embora com quem está indo? Por que o diabo quer tanto permanecer no meio daqueles que decidiram ficar porque Jesus é? Porque quem está lá fora fumando maconha já é dele. Quem está lá prostituindo já é dele. Quem está lá avacalhando com a vida já é dele. Agora você que está aqui dentro, mesmo com a sua pouca força, dizendo: Senhor, não é porque eu sou forte não, vontade eu também até tenho, mas quando eu olho para a minha realidade, quando eu olho para minhas condições, quando eu olho para a minha força, eu não vejo condições alguma de seguir sem o Senhor. Tu és o oxigênio, Tu és a minha força, Tu és a vitalidade da minha alma. Aí o diabo aparelha e diz: vamos ver se aguenta muito tempo. O diabo ficou com quem ficou. O diabo nunca vai desistir de despedir mais alguém que está interessado em conhecer Jesus de verdade. Mas eu estou sentindo autoridade, viu? Eu estou sentindo autoridade. Eu não vim aqui brincar de pregar. Eu não sei se vocês querem receber, mas eu vou liberar. Quem tem fé para receber, não levante uma mão, não levante as duas. Satanás está rodeando, dizendo: eu faço dele a próxima vítima. Mas como ministro do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, eu clamo pelo sangue de Jesus. Você não vai ser a próxima vítima de queda. Ora mai chorrabos. De cada 10 jovens que têm entrado na faculdade, 3 são evangélicos. De cada 3 que ingressam, 2 desviam. O que está acontecendo com a minha geração? É Satanás andando perto e dizendo: eu te pego também, eu te levo também, eu te derrubo também, eu te amarro também, eu te embaraço também. Eu não sei se vocês têm dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu estou sendo profeta aqui. Ele não vai te pegar, Ele não vai te amarrar, Ele não vai te embaraçar, porque Jesus está te envolvendo aqui agora numa cápsula de proteção. Olha aí, ó. Pastor, mas Satanás não desiste. Mas não é ele batendo em você e você apanhando sozinho. Quando ele chegou mais perto, vê se ele não fez. Está escrito na Bíblia. Ele chegou e disse assim: Jesus, eu estou com uma vontade de cirandar com a vida de Pedro. Eu só vim te pedir autorização, porque aquele dia que eu levei 5.000 que pensavam que te conheciam, mas desistiram de te conhecer verdadeiramente quando tu começasses a revelar-se a eles, eu vi ele dizendo para o Senhor que não te abandona, porque só o Senhor tem. E como eu vi que ele está debaixo da proteção de quem realmente tem, eu vim aqui perguntar se eu posso. Aí Jesus olha para Satanás e diz: pois é, aquele dia lá atrás, quando você me pediu para tocar na vida de Jó, estou falando da Trindade, é claro que é Deus, mas vocês entenderam pela figura de linguagem, né? Jesus, Deus, Trindade, nós estamos falando da mesma coisa. Satanás, aquele dia lá atrás que você foi no céu, naquela reunião em que nós estávamos, e você pediu para o Pai para tocar em Jó, e a gente disse: está liberado?
A gente olhou e disse: Jó está preparado para suportar a pancada, pode ir lá que ele vai dar glória para a gente. E até o mal que ele sofrer, ele vai atribuir a nós, porque nem o mal ele vai atribuir a você, viu, Satanás? Ele atribui o bem, Deus deu. Aí quando Satanás pensa, agora ele vai dizer: eu tomei. Aí ele diz: Deus tomou. Pois é, Jó estava preparado para aguentar a cacetada. Agora meu servo Pedro está meio balanceado. E se tu pegar ele, tu vai cirandar com ele como ciranda com um trigo. Mas como eu já comecei a me revelar para ele, e ele disse que só eu tenho o que ele precisa, hoje você não toca nele como tocou em Jó, viu, Satanás? Oh, meu Deus do céu! Quem não lê a Bíblia interpretando, não entende o que eu estou pregando, mas quem é espiritual está entendendo. Pastor, por que eu cheguei aqui essa noite? Você eu não sei, agora eu vou te contar por quê. Eu cheguei aqui essa noite porque todas as vezes que Satanás armou um laço para acabar com o meu casamento, com o meu ministério, com a minha família, com a minha vida, com a minha saúde emocional, com a minha saúde física, todas as vezes que ele disse: eu paro ele, eu bloqueio ele, eu derrubo ele, eu acabo com ele, a graça entrou na frente e diz: nele você não toca. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou... Não é porque a graça me envolveu. Eu estou tentando pregar. Quem me conhece sabe que eu sou pregador da Bíblia. Eu estou tentando, mas eu vou liberar isso aqui para quem é espiritual. A graça de Deus está sobre nós, e a operação dela é essa: eu te envolvo, eu acampo ao teu redor. Você quer me conhecer, meu filho? Eu vou me revelar por dentro, e nem Satanás te para mais. E se eu negar, eu vou na beira da praia e ponho o pão cozido na brasa. E se eu despir das minhas vestes e pular no mar, eu te espero com peixe cozido. E se eu não tiver certeza que eu te amo, eu insisto na sua dúvida. E se eu disser que te amo 3 vezes, eu te mando pregar. E se eu for pregar, eu salmo 3.000. Quem não gosta de Bíblia não tem paciência de me ouvir pregar. Mas os céus dos céus estão abertos sobre nós, e o Espírito de Deus está soprando graça. Só tu tens. Pega a mão desse crente que assentou do teu lado para mim orar com vocês agora. Daqui 30 segundos eu oro. Pega a mão dele e levanta para cima assim, como a mão de um guerreiro vencedor. E diga para ele: nós não vamos voltar atrás. Diga para ele: nós não somos todo mundo. Diga para ele: nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos, diga para ele: nós sabemos que Jesus é tudo. 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 Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. É aquele que detém o martelo que esmiuça a penha. É ele que assopra o fogo que queima a palha. É ele que é a água que apaga o fogo. É ele que é a rocha que firma os pés. É ele que é a resplandecente estrela da manhã. É ele que é o rebento de Jessé. É ele que é a raiz de Davi. É ele que é o leão da tribo de Judá. É ele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a semente da mulher. Ele é o rochedo eterno. Ele é o maná. Epa! Ele é graça, é poder, é força, é renovo, é unção, é línguas estranhas no meio da multidão. Quem quer receber quem Ele é,
e tudo que Ele tem. Joba oramas. Nós não vamos voltar atrás. Eu preciso encerrar e agora. Pastor, eu estava com a vontade hoje de viver um culto diferente. Melhor do que esse, sinceramente, tem algum tempo que eu não participo. Eu disse para vocês a princípio, o formato do meu ministério tem mudado, a minha linguagem é mais ministerial. E eu não aguento mais a ideologia do sensacionalismo. Quem faz é a palavra por meio da graça, não é pregador vendo anjo. Agora eu sei o que Deus quer fazer aqui essa noite, com a permissão do pastor Valdo, pois eu me sinto ovelha do seu pastoreio, viu, pastor? Obrigado pela autoridade espiritual que o Senhor tem exercido sobre a minha vida todas as vezes que eu venho aqui. Eu queria orar, pastor, com a igreja. Vamos, por favor. Quem é Jesus? Tudo. Por que Jesus é tudo, pastor? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 36, diz: porque dele, a origem de tudo, a fonte de tudo, a base de tudo, onde se balizou tudo, porque dele, por ele, o caminho de tudo, a percussão de tudo, o precursor de tudo, o alinhador de tudo, o condutor de tudo, o canalizador de tudo, para ele, o destino de tudo, a conclusão de tudo, o resultado de tudo, onde se culmina tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. A oração é rápida. Pastor, eu não queria sair daqui, pastor, sem me encontrar aos pés desse Jesus que tem tudo. Ele tem tudo, pastor, sim. Para o sedento ele é água, para o faminto ele é pão, para o fraco ele é força, para o caído é aquele que tem vigor para colocar de pé. Oh, meu Deus. Oh, como a gente está precisando voltar a pregar sobre Jesus. Pastor, eu queria ir embora desse culto diferente. Eu queria ir embora com Jesus. Me encara aqui, me encara aqui. Pedro foi embora com quem desviou? Ou foi embora com aquele que tem tudo? A decisão é sua. Você quer ir embora daqui hoje, supondo que ainda o conhece, sendo que na verdade não o conhece mesmo? Ou você quer sair daqui hoje começando a descobrir quem ele é de verdade? Porque para aqueles que querem descobrir quem ele é de verdade, eu tenho duas orações a fazer. A primeira por alguns e a segunda para todos. Sem movimentos produzidos pela emoção humana. Isso aqui agora é o Espírito que vai fazer. Tem alguém entre nós que está se sentindo tão distante de Jesus, porque parou, desanimou, desacreditou. Tem alguém entre nós que ainda não se aproximou dele, não sabe quem é ele, nunca se converteu, não tem ideia de quem ele seja. Vocês acham mesmo que a Umadá ia fazer uma festona desse tamanho, dessa magnitude, só para mim vir aqui me apresentar, o Mateus vir aqui se apresentar? Não, 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 não. Essa festa foi feita para a gente apresentar
Eu estou apresentando para vocês. Vem cá, quem quer? Jesus está dizendo através da minha vida: eu te amo. E nessa noite eu te chamo. Cadê a primeira vida para Jesus? A primeira oração é só para alguns. Sai do seu lugar de prece e vem. Eu já chorei tanto esta noite. Larga agora a filmagem, filha. Filha da mídia. Abraça ela, abraça. Olha, abre aí, abre. Oh. Vocês estão sentindo o Espírito de Deus produzindo temor? Estão sentindo? Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado pela graça que está envolvendo esse Se tem mais, vem depressa, porque o tempo é pouco e a vontade é muita. Ah, como eu queria poder ir te pegar pela mão e te trazer. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. O que você vai fazer da sua vida? Só Ele tem. Não adianta ir para o terreiro, não adianta pagar o pai de santo, não adianta acender velas, não adianta jogar sal no cruzeiro, não adianta subir escada de joelho, não adianta colocar galho de arruda atrás da orelha, nem ferradura atrás da porta. Só Ele. Só Ele. Não adianta fazer mandinga. Só Ele. Oh meu Deus, que guerra é essa? Tem um conflito espiritual de novo. Nós já tomamos posse de tantas vitórias no mundo espiritual essa noite. Nós vamos vencer mais essa peleja aqui agora. Jesus, pelo poder de tudo aquilo que só o Senhor tem, passa nos ares agora de Aracruz, Jesus, e quebra com as correntes, cadeias, com toda a força contrária de Satanás. Tem muita gente aqui dentro que quer ter um compromisso contigo e quer te conhecer de verdade. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor tem. Então quebra e liberta para a glória do teu próprio nome. Igreja de Aracruz, noiva do Cordeiro, imaculada do Deus vivo, levante a sua mão direita, você que puder. Repita comigo: há poder. Eu quero ouvir você bradar: há poder no sangue de Jesus para quebrar toda a detenção. Senhor, nós cremos que o Senhor já quebrou. Liberta essa vida agora, Jesus. Cadê você que não é crente, que está... Olha lá, olha aí, ó. E tem gente que ainda acha que é brincadeira o mundo espiritual. A gente entra na guerra, a gente sente na carne, trava, aí a cadeia quebra, Jesus traz mais um. Pode vir que tem mais. Eu já estou vendo o pastor colocando o joelho no chão e chorando aí pelas almas. Pode vir que tem mais. Jesus te ama e te chama. Te ama e te chama. Vem depressa, 1 minuto só para você vir, que eu vou orar. Há poder no nome de Jesus. Olha do teu lado se essa pessoa vai vir com você, vai. Me ajuda aí, crente. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus te ama e te chama. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Vem, filho amado, vem, como estás? Isso é mistério. Pode voltar para a casa do Pai, vem. Vem, filho amado. Olha aí, ó. Vem. Isso aqui é batalha, irmão. Se você não é espiritual, por favor, não murmure. E vem, filho amado. Vem. Como está? E vem, filho amado. Vem. Como está? E tem lugar na mesa. Vem logo, por favor. Tá esperando o quê? Só Ele tem. Pode se assentar. Vem. E venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E tem lugar na mesa. Pode se assentar. Cada pessoa que se aproxima é uma festa que a minha alma. Venha, não demore. Estou Olha te aí. esperando. Tem mais, pode vir. Aqui é o teu lugar. E tem lugar na mesa. Olha aí. Pode se Vai dando assentar. glória a Deus, igreja. Jesus está salvando. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E vem, Pode vir. filho amado. Vem. Como está? Vem logo. E vem, filho amado. Vem, como está? Me enxergou na. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza Isso, vem. e mudou Alguém minha abraça vida ela aí, pelo amor de inteira. Deus, gente. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Tem mais, pode Deu vir. um lugar na Meu Deus, olha mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha Mais cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Mateus, quando você puxou a letra do hino, eu disse: é mistério. Existem guerras espirituais que dedilhar o instrumento potencializa o resultado. Tá vindo alguém aí, tá? Escute, toda a igreja, quem me ouve diz amém. Eu tenho certeza. Alguém abraça ele, por favor. Líder da Almax, abraça ele, deixa ele sozinho, não deixa ele sozinho.
Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora. Pela força que eu tô. Sabe quando você está travando uma batalha, parece que você está sentindo sendo empurrado? É porque quem não é espiritual não entende isso. E quem me conhece sabe que eu não fico espiritualizando as coisas que não existem, não. Mas se tem uma coisa que Satanás não queria, é que o culto de hoje acontecesse. Muita coisa aconteceu nos bastidores para esse culto de hoje não vir acontecer. É drone entrando na pista, é voo cancelando, é voo atrasando, aqui, não vou nem desenhar para você. Eu não falei, mas quando eu peguei o microfone, me deu uma tontura. Eu demorei uns 30 segundos para me recompor. É por isso que, como eu não sabia nem o que falar, eu chamei a Galgal e escorei no púlpito aqui. Porque Deus é tão bom que Ele me deu uma estratégia para vocês nem perceberem. Agora que já aconteceu, eu vou falar. Satanás trabalhou contra esse culto mesmo. Só que você, que ainda não chegou aqui nesse altar, não é por força nem por violência que você vai vir, não. Porque tem 2 versículos que me impedem de prosseguir. O primeiro é que não é por muito falar que eu serei ouvido. E o segundo é que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então eu não vou avançar para te emocionar, não. Só que eu vou te dar mais uma oportunidade. Sabe por quê? Porque eu queria que você não fosse embora hoje com quem está indo. Eu queria que hoje você permanecesse entre os que ficam. Se tem alguém aqui que está desviado, distanciado, se está vindo alguém? Se tiver vindo, dá um sinal. Se tem alguém, você tem a última. E tem gente achando que não é guerra espiritual. E tem gente aí brincando com coisa espiritual. Tem gente caindo de joelho chorando aqui, gente. É porque a gente está tão acostumado com esse negócio de movimento, que na hora que a gente fala sério, o povo está achando que a gente não tem é Deus. Então eu vou falar sério pela... Olha isso. Tem muita gente, só que sabe o que está acontecendo? Está amarrado no banco aí. Seja o André de Deus na vida dessa pessoa agora, por favor. Você lembra o que André fez com Pedro? Buscou Pedro e levou até Jesus. Sim ou não? Já está chegando mais jovem aqui, ó. Se você puder, seja André na vida de Pedro agora. Busca Pedro e traz para Jesus, vai. 1 minuto final para a gente orar. Pelo amor de Deus, é a última oportunidade. Jesus te ama e te chama. Te chama porque te ama. Aquele mesmo mistério, vai, deixa Deus te usar, vai. Do jeito que você achar que deve. Seu tempo está acabando, mas Jesus te ama. Descansa. Eu estou com vontade de pular aqui e buscar você. E bem seguro te conduzirei. Olha que coisa linda ali, pastor, uma jovem. Ao meu altar. Eu estou com vontade de ver gente vindo desse lado aqui, ó. E ali falarei. Acabou de chegar mais um aqui, gente. Vai dando glória a Deus. O céu já está fazendo festa. Te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos e tuas feridas. Tem 18 vidas no altar. Eu sou teu pai. É só chamar. Alguém conta depois, mas eu contei 18. Se estiver errado, me corrija. 19 vindo pela direita. É só o céu está fazendo festa. Cadê o povo do glória a Deus? Ainda está aqui? Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. E
A 20ª acabou de entrar pelo corredor do meio. A 21ª está vindo pelo corredor da esquerda. Não preciso. Jesus te ama e nessa noite Ele te chama. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. Chegou outra. É só chamar. Mais um aqui, ó. Não é sobre religiosidade. Eu quero 23 com ela. Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, eleita no Calvário. Escute, tem 23 pessoas aqui. Quantas? Quantas? Diz a Bíblia que 24 são os anciões. Vamos fazer um coro de adoração como os anciões fazem no céu, vamos? Quantos crê que Jesus traz mais uma para a gente cantar? Por quem a minha alma Então vem depressa e libera o glória a Deus da igreja, vem. A fonte da vida que me encontrou. Cadê? 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 Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Salvador, 25! por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. É tudo de Deus. 26! eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a tua parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Oh Deus, eu vou perder a etiqueta pastoral hoje. Eu saí de um frio do interior de São Paulo, Francisco Morato, sensação térmica -3. Fui para um calor escaldante do Imperatriz do Maranhão. Passei a noite toda acordado. Pensei que nem pregar eu ia. Jesus salvou 29 vidas aqui. Hoje eu não vou aguentar segurar a etiqueta pastoral. Na hora que a 30ª chegar, até eu vou pular no meio desses jogos hoje. Se prepara, porque eu vou entregar o microfone a alguém é que vai orar. E eu vou sair abraçando vocês de tanta alegria. Toma na cara, Satanás. Toma na cara, Satanás. Só Jesus tem. Só Jesus tem. Tá vindo ali? Acabou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer
e sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus.